Quem inventou a justiça? Será que a nossa justiça é a mesma justiça de Deus? Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Vem com a gente! Olá, eu sou a Fábio e esse é o nosso devocional diário, o Meu Plano com Deus. Hoje é dia 15 de maio e para você que acompanha a leitura anual da Bíblia, os capítulos para hoje são segundo livro de Reis, capítulos 22 e 23 e João 4, do versículo 31 ao 54. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Se inscreva, ative o sininho das notificações e dá aquele like pra gente saber que você tem gostado do conteúdo. Faça isso agora, eu vou te dar 2 segundinhos. Isso mesmo, obrigado por ter feito. O julgamento da justiça. A leitura para a nossa reflexão de hoje fica em Deuteronômio 10, do versículo 12 ao versículo 22. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Deuteronômio 10, 18. O nosso artigo de hoje estava meio difícil de entender, com muitas palavras difíceis, então eu reescrevi para que facilite a nossa compreensão. Amém? Vamos lá. Conheço um homem muito inteligente que gosta muito de filosofia, mas não gosta tanto assim de Deus. Esse homem gosta muito de provocar discussões e recentemente citou alguns argumentos de um filósofo antigo grego chamado Epicuro, que afirmava que justiça era um acordo feito pelas sociedades, que basicamente era para que os indivíduos não prejudicassem os outros ou que fossem prejudicados. Na visão de Epicuro, a justiça não era um sentimento que estava naturalmente no coração do homem e que não há princípios de justiça que reinam sobre os assuntos humanos. O que é justo ou injusto é determinado pelas escolhas dos homens. Pela Bíblia, vemos que não são as escolhas humanas que determinam o que é justiça ou injustiça. Ao entregar as leis que criavam os princípios que indicariam que era justiça para o povo de Israel, Moisés começou perguntando ao povo: o que o Senhor Deus requer de você? Deus faz justiça. Deus estabelece a justiça. Não é algo que nós criamos, que nós colocamos em vigor. Os nossos atos estão sob o julgamento da justiça de Deus. As verdades e os caminhos do Senhor nos ensinam a nos moldarmos a eles. A justiça é criação de Deus e não nossa. É mais que isso, justiça é um atributo de Deus, ou seja, uma característica de quem Ele é. Os caprichos inconstantes da forma de pensar humana e sentimentos do nosso coração que mudam o tempo todo não suportam o que sempre acontece. A nossa história de violência e opressão. Algo que vemos em toda a história é a presença do mal, da nossa ganância e dos nossos interesses pessoais. Se não existe juízo entre nós, e se certo ou errado simplesmente existe por causa das nossas próprias escolhas, estamos nos enganando acreditando que a nossa moral pode proporcionar uma resposta clara e sem erros quando aparecer pessoas abusivas e violentas. Agora imagine se um governante abusivo ou violento estiver na posição de criar as leis que governariam toda uma sociedade. Será que haveria justiça verdadeira neste lugar onde um coração corrompido está mandando? Ou as suas próprias inclinações viriam à tona? O Deus de justiça governa toda a terra e nós devemos obedecê-lo. Esta é a boa nova. Não pervertam e não neguem a justiça. Amém. É verdade, justiça nunca poderia ser uma invenção do nosso coração humano. Em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A palavra de Deus diz em Salmo 89:14 que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade irão diante do teu rosto. O trono significa o governo de Deus. E o seu governo, os princípios do seu governo são justiça
e juízo. Então, existe justiça quando Deus está governando. Por isso que ele deu os princípios da sua justiça para o povo de Israel nas leis, quando entregou a Moisés em Êxodo. Ele ali estava ditando os princípios para nortear a nossa justiça. Mesmo sabendo que o nosso coração humano é corrompido, Deus deu esses princípios para que pudéssemos então olhar e ver como é que ele age, o que seria o exemplo de certo e o que seria exemplo de errado. Deus não deu as suas leis para punir o povo. Quando nós pensamos em leis, nós sempre temos uma conotação de algo que é opressivo, algo que é imposto, que está tirando a nossa liberdade. E não é essa visão que nós temos que ter. Deus deu as suas leis para dar proteção ao povo, sempre foi por amor. Deus falava, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai receber essa maldição. Da minha parte, não, pelos princípios que já regiam o mundo. Havia já o bem e o mal. Então, se nós andássemos de uma forma errada, o mal teria legalidade para vir sobre nós. Então, se a base do trono de Deus, se os princípios do seu governo são justiça e juízo, ele quer dizer o quê? Dê aos outros o que eles têm de direito, para que eu não julgue os seus atos. Juízo é julgamento. Deus é o nosso juiz. Ele está olhando a cada ato que nós fazemos e nós precisamos elevar o nível de justiça em nossa cidade, em nosso país. Não adianta nós levarmos o nome de cristão e não agirmos como Cristo agia, como ele olhava, com a compaixão que lhe movia. Nós precisamos entrar neste lugar de nos tornarmos parecidos a cada dia com Jesus. Que possamos trazer a justiça de Deus para ocasiões que não há justiça, onde há órfãos, onde há viúvas, onde há necessitados, onde há pessoas que não têm teto. Nós precisamos ser resposta a essa oração que nós fazemos todos os dias. Senhor, cuida dos órfãos, cuida das viúvas. O Senhor nos dá a oportunidade de sermos a resposta, de cuidarmos das pessoas que estão necessitadas. Que isso possa entrar no nosso coração e que nós possamos nos mover pela justiça do Senhor e pelo amor que Ele derramou sobre nós, para que esse amor transborde nos outros. Eu ouvi uma vez um pregador falando algo que me impactou e eu guardei isso no meu coração. O Deus que escolheu ser amado no outro. A forma que Deus escolheu para que nós expressássemos o nosso amor para Ele é amar o próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus completou: estes dois mandamentos resumem tudo o que foi dito na lei e nos profetas. Amém? Que você possa no dia de hoje parar um instante e começar a pensar nos teus atos. O que o Senhor falaria sobre os seus atos? Se existe um julgamento que está sendo feito por Deus nos atos que você está tendo com o seu próximo. E que o Senhor possa clarear a tua mente e trazer o amor dele no teu coração. Um grande beijo, até o próximo vídeo.